Bom, continuando então a nossa aula, deixa eu continuar ingressando um pouco aqui. Então, continuando a nossa aula, nós paramos no artigo 188 do Código Civil, trabalhamos do artigo 186 a 188 sobre a responsabilidade civil subjetiva que decorre dos atos ilícitos, certo? Agora nós vamos estar falando complementando essas excludentes de licitude. Então, o artigo 188, que diz que não constitui atos ilícitos, ele usa do mesmo raciocínio dos artigos 23, 24 e 25 do Código Penal, né? Repetindo aqui, seria legítima defesa, o estado de necessidade, desde que nesse caso aí, quando ele vai exercício regular do direito, o estado de necessidade. O último, que é o estado de necessidade, o inciso 2, cuidado com ele, porque tem que provar que era extremamente necessário aquela atitude da pessoa, caso contrário, ele responde por ato ilícito. Bom, essas são algumas das excludentes de ilicitude, né? Então, repetindo o artigo 188, que cuida do legítima defesa, exercício regular da profissão, ou exercício regular da sua função, né? De um direito que é reconhecido por lei, e o estado de necessidade. Complementando, nós temos aí o caso fortuito, que eu já falei com vocês em outras aulas, que é aquele que decorre do fato inesperado, você não sabe quando aquilo vai acontecer. A força maior, que decorre do fato imprevisível. A culpa da vítima, se provar que, é igual aquele caso que eu falei para vocês, que eu acompanhei para aprender, né, que eu estava no início da minha profissão como advogada, a tese de defesa lá do réu, né, que foi quem invadiu a casa ali da mulher, uma das teses dele foi de que essa invasão se deu porque ele achou que ela estava pedindo socorro, né, pedindo ajuda, querendo falar que a invasão decorre ou do estado de necessidade do perigo iminente, né, que ela não sabia o que estava acontecendo com ela, e tentando jogar a responsabilidade para ela, né, que é a culpa da vítima. Sobre a culpa da vítima, nós vamos estudar mais especificamente isso nos artigos 927 e seguintes. Eu tenho a culpa da vítima exclusiva e também tenho a culpa da vítima concorrente. Nesses casos, se a culpa da vítima é exclusiva, ela exime a responsabilidade do agente causador do dano. Se a responsabilidade da vítima é concorrente, os dois são responsáveis. Eu tenho também a culpa de terceiro, que nós vamos estar falando daqui a pouco aqui, que aplica-se aqui no caso a teoria do corpo neutro. Daqui a pouco nós vamos estar voltando a falar disso aqui. Ou seja, o terceiro foi quem me causou o dano, né? E aí ele que tem o dever de indenizar. Eu tenho também a cláusula de indenizar. É possível as partes chegarem a um acordo que, mesmo em caso de constatando um problema, né? Ou uma obrigação que gere o dever de indenizar, as partes abrem mão desse dever de indenizar, que seria nessa cláusula de não indenizar. O artigo 188, que a gente já falou, o fato do príncipe, que nós vamos estudar no artigo 37 da Constituição Federal, e o fato da administração. Então, eu vou falar de cada um em poucas palavras, mas depois nós vamos voltar em cada um deles, né? Ou por lei ou por súmula, para a gente entender como se aplica, e voltaremos a repetir os exemplos. Então, nós temos aqui, por exemplo, o caso fortuito. Eu causei o dano a alguém, mas é porque aquilo poderia acontecer, eu só não saberia quando. Nesse caso, se for um caso fortuito, eu teria a possibilidade de uma excludente de licitude, provando que esse dano ele aconteceria com quem eu causei o dano da mesma forma. Exemplo, eu estou descendo a Universitária e está chovendo muito.
Eu não, né? Maria, misericórdia. Maria está descendo um carro pequeno, universitário, e está chovendo muito. E ali, chegando perto da faculdade, a Anhanguera, que é um costume ali alagar, esse carro meu pequeno roda. E quando ele roda, ele atinge o carro da frente, né? E aí, e estraga muito o carro da frente. Aí o carro da frente entra com a ação contra a Maria, alegando que ela bateu nele. Só que lá tem as câmeras de filmagem que provam que Maria estava andando devagar e que, na verdade, o alagamento levou que o carro dela deslizasse e batesse no carro da frente, que foi, inclusive, por isso que os dois carros pararam. Então, a culpa não foi dela. Aí você teria um caso fortuito. Por que ali seria um caso fortuito? Eu entendo até que, a depender ali, não seria nem caso fortuito, nem força maior, sabe? Porque ali é previsível que quando vai chover, pode realmente causar o alagamento como tem ocorrido, né? Não sei se foi resolvido o problema, mas até então seria esse caso. Então, seria até uma situação previsível, né? Mas vamos colocar como caso fortuito na possibilidade de ter sido restaurado aquele problema ali e não causar esse dano. Outra situação, está tendo muito alagamento com chuva aqui na região perto da minha casa, que é ali no... Ai, gente, eu esqueci o bairro. É onde fica o Ayrton Senna, que tem ali o Córrego das Antas. Vila Góes, né? Então, choveu um pouco, aquele rio ali alaga e estraga tudo. Então, vamos supor que tem um carro ali estacionado também, houve uma chuva, e essa chuva fez com que esse carro nadasse ali, né, e batesse no portão de uma pessoa, e o impacto foi muito forte, quebrou o muro e o portão, porque esse carro veio lá de cima, navegando ali junto com a água e estragou o portão e a casa da pessoa. Aí essa pessoa vai entrar com a ação contra o dono do carro. E o dono do carro não é responsável por isso, né? Quem teria responsabilidade por aquilo ali seria o município, a prefeitura. Então, nesse caso, seria também eu entendo, um caso fortuito, não uma força maior. Por quê? O caso fortuito, gente, é algo que se espera, não se sabe quando. Por que se espera? Se ocorreu mais de uma vez, é possível isso acontecer. Então, veja bem, quem é responsável por esse dano não é o dono do carro. Eu não estou dizendo que não tem responsabilidade civil. Eu estou dizendo quanto a pessoa que eu estou cobrando. Então, o dono do carro não é responsável. Quem é responsável seria o município, que não remanejou aquilo ali e tomou providência para que aquilo não acontecesse novamente. O caso fortuito é algo imprevisível, nem se prevê a possibilidade daquilo acontecer. Então, seria, por exemplo, acontecer um terremoto, Deus me livre e guarde, na cidade, e aí o carro de alguém, por conta desse terremoto, ele é levado em cima da casa da pessoa. E aí a casa da pessoa estraga. Isso aí seria uma situação de força maior, porque nunca teve terremoto em Anápolis. Imagina se tiver, não é nem previsto uma coisa dessa. Aí seria uma força maior, esse carro também não teria responsabilidade. E no caso do terremoto, nem o município, né? Porque não se prevê a possibilidade de ter um terremoto na região. Só para vocês entenderem a questão dessa excludente de licitude, tá? Quanto a quem eu tenho de cobrar isso, contra quem estou cobrando esse dano causado. Veja que o dano é a relação entre... o dano tem que ter nexo com um condutor, um causador do dano. Então, se o causador não é o responsável por aquele dano, a princípio, utilizando-se a hermenêutica, ele tem essas excludentes por caso fortuito ou força maior. No caso fortuito, você teria como cobrar quem de fato causou esse dano. O caso fortuito é aquele que já incorreu mais de uma vez, então prevê-se que pode acontecer de novo, só não se sabe quando, por isso que é um evento inesperado. Lembra do exemplo que eu dei aqui da enchente do Córrego das Antas? Ele deixou de ser uma força maior e passou a ser um caso fortuito, porque já aconteceu uma vez. Então, se ele ocorrer de novo, ele já não é mais um evento imprevisível, ele é inesperado. Prevê que isso pode acontecer, só não se sabe quando.
porque não tem controle das chuvas, né? A princípio. Bom, vou dar um exemplo do culpa da vítima e como isso vai refletir. Isso foi um fato real. Uma senhora foi atropelada em Goiânia, isso tem algum tempo, por bombeiros, né? Estava na BR, ela foi atravessar a BR e não estava na faixa e veio o carro dos bombeiros e atropelou. Imagina a situação. Beleza. Aí pegaram a senhora, deram atendimento, levaram para o hospital, ela teve problemas físicos, né? Foi feito todo o tratamento e aí ela foi entrar com a ação. Beleza. Aí ela entrou com a ação de dano moral, né? Por conta da dor que sofreu, que a gente vai falar daqui a pouco. Do dano material, né? Porque, segundo ela trabalhava de faxina e por conta disso ela não pôde trabalhar. E só que os bombeiros provaram que ela estava bêbada. E aí, outra defesa dos bombeiros é que eles estavam no estrito cumprimento do dever legal. Então, eles estavam correndo, a alegação da senhora e provou com as filmagens que a velocidade era além da permitida. E, segundo os bombeiros, eles estavam indo estavam no estrito cumprimento do dever legal porque eles receberam uma chamada e por isso que eles estavam correndo. Só que eles não conseguiram provar a chamada que eles estavam respondendo por conta deles estarem correndo. Então, o juiz entendeu que, como não teve prova dessa chamada, eles estavam além da velocidade permitida. Mas a senhora estava bêbada também. E eles provaram isso. Então, por exemplo, para vocês entenderem, isso que houve uma culpa da vítima, mas não foi exclusiva. Se essa senhora, se os bombeiros tivessem provado que eles estavam recebendo uma chamada que justificasse a velocidade além da permitida e que essa senhora atravessou em zigue-zague num local que tinha faixa e era um local que, na verdade, não tinha faixa. Então, se não tem faixa, não tem opção do pedestre atravessar. Então, a culpa não é dela não ter faixa. E aí, entenderam o raciocínio? Se tem faixa, o pedestre é obrigado a atravessar na faixa. Mas se não tem faixa, ele tem que atravessar onde der para atravessar. Então, imagine que fosse um local de faixa. E ela não atravessou na faixa e ela optou em atravessar no meio da BR. E além de ser ela bêbada, ela não ia receber nenhuma indenização, porque seria culpa exclusiva da vítima. Mas, no caso, não provou a chamada, não tinha faixa, essa opção para ela atravessar, mas ela estava bêbada. Então, vamos lá. Se a indenização de dano moral fosse 30 mil, a culpa aí da vítima é concorrente. Ela concorreu para o evento danoso que lhe causou a dor que ela sentiu, os problemas físicos que ela teve. Então, aí, esse dano moral de, por exemplo, vamos supor que fosse 30 mil, ela iria receber 15, porque ela concorreu na metade com esse dano que lhe foi causado. Isso é a culpa concorrente. Se dos remédios que ela gastou e do tratamento que ela fez, ela tiver provas que para custear esse tratamento e os remédios ela gastou lá R$1.000, ela tem direito de indenização de 500, porque ela concorreu para o evento danoso. Entendeu? Então, o raciocínio é o seguinte, eu tenho dois tipos de culpa da vítima. Exclusiva, em que ela não recebe nenhuma indenização, ou culpa concorrente, que a lógica do raciocínio é ela receber a metade do que lhe seria devido, porque ela concorreu para o evento danoso, certo? Bom, quando eu falo culpa de terceiro, que é outro excludente de licitude, é no seguinte sentido. Quem me causou dano não foi a pessoa que imediatamente colidiu comigo, me prejudicou, mas sim o terceiro que levou que ela causasse esse dano. Vou dar o exemplo do engavetamento de veículos. Então, já estou dando aqui uma noção da responsabilidade do engavetamento dos veículos. Veja bem, quando eu falo de responsabilidade civil, eu falo de obrigação. Obrigação é o vínculo jurídico entre credor e devedor. Então, todos os sujeitos dessa relação obrigacional que não compõem esse credor e devedor são chamados de terceiro. Então, se tem um engavetamento e o cara bateu no meu carro,
mas na verdade é um engavetamento de 5 veículos, ele bateu porque o primeiro bateu no segundo, terceiro, quarto, e veio no meu veículo esse prejuízo. A princípio, quem teria responsabilidade não é quem bateu no meu carro, mas sim quem causou o dano. E esse quem causou o dano não tem vínculo direto comigo, ele é terceiro. Então, a responsabilidade que é obrigacional, a princípio, estaria entre o meu carro e quem bateu nele, que é a responsabilidade extracontratual. Ela decorre de um ilícito porque me causou um dano. Ilícito, né? Porque ele bateu quando não deveria bater. Então, o ato dele é ilícito. Ao bater no meu veículo, quem que bateu? Foi o imediatamente que está atrás do carro. Então, o meu raciocínio em aplicar o direito da obrigação é credor Priscila, devedor o Paulo, que estava atrás e bateu no meu veículo. Porém, o Paulo, ele não é responsável. Aplica-se a ele excludente de ilicitude por culpa de terceiro. Na hora de eu entrar com essa ação reclamando contra Paulo, Paulo tem essa defesa. Pedir a excludente de ilicitude, porque a culpa não foi dele. Veja bem, a responsabilidade civil requer, novamente, conduta, dano e o nexo. O nexo dessa conduta. Quem causa essa conduta, o causador do dano, pode ser comissiva ou omissiva. Então, a defesa dele é o quê? Eu não causei esse dano, que no caso seria comissivo do abalroamento do carro, quer dizer, da batida, da colisão. Quem causou isso foi o primeiro que bateu no carro. Então, foi o terceiro. Esse seria um caso aí de culpa de terceiro como excludente de ilicitude. Bom, outro caso, cláusula de não indenizar. Eu assumo um contrato com alguém, por exemplo, compro um apartamento na planta, acho que já dei até esse exemplo para vocês, e a empresa, a construtora, fica de me entregar esse apartamento no ano passado, no início do ano passado. Só que aí ela não me entrega. E passou 6 meses de prazo também, que ela poderia usar dele para poder entregar e não me entrega. Nós já estamos quase no meio do ano de novo e ela não me entrega. Mas se eu assinei nesse contrato, a princípio, uma cláusula de não indenizar no caso de demora na entrega do bem, eu fico no prejuízo. Tá? Então, ela é uma excludente de ilicitude. Veja bem, por que eu disse a princípio? Isso nas relações cíveis. Mas se isso for regulado pelo CDC, essa cláusula de não indenizar não tem validade. Lembrando que a maioria dos contratos que são feitos são contratos de consumo. O consumidor é aquele que é destinatário final. Se eu comprei esse imóvel para mim e eu não vou revender esse imóvel, eu sou consumidora. Então, nesse exemplo, aplica-se o CDC. Essa cláusula não teria validade. Mas se eu contratei uma construtora para fazer apartamentos para mim e eu vou revender apartamentos, por exemplo, igual corre em Caldas Novas, eu estou abrindo, que lá o que mais tem agora são apartamentos, e ali eles fazem um mini clube, né? Então, o empreendimento contrata uma construtora para fazer aquele empreendimento todo. Mas o objetivo é o quê? É repassar aquilo para alguém, seja por aluguel, seja vendendo aqueles apartamentos. Bom, se for um outro caso, não é uma relação de consumo. Aí seria relação civil, e se houver essa cláusula de indenizar e houver demora, por exemplo, na entrega dessas unidades, né, o dono desse empreendimento abriu mão de responsabilizar essa construtora. Então, não tem como cobrar isso. Os outros casos do 188 do Código Civil, que a gente falou que é legítima defesa, cumprimento de dever legal e estado de necessidade. E, por fim, o fato do príncipe, o fato da administração, que a gente vai estudar no artigo 37 da Constituição Federal depois. Bom, terminado essas excludentes de ilicitude, nós vamos voltar lá no nexo, né? Vamos fechar essa ideia de conduta, dano e nexo. Bom, o nexo, então, é a relação que eu tenho com a conduta causada e o dano que é resultado dessa conduta, né?
Bom, portanto, nem toda conduta gera um dano, né? Então, ela não gera o dever de indenizar. Só gera o dever de indenizar se essa conduta me causa um dano. Bom, as teorias que se aplicam aqui para o nexo, existem 3 teorias, mas o Código Civil adota apenas uma delas. Vamos ver aqui. A primeira é a equivalência de condições. Nessa teoria da equivalência de condições do nexo, qualquer antecedente fático, qualquer fato, ele concorreria para o resultado, que concorre para o resultado, levaria à obrigação de indenizar. Qualquer fato antecedente que concorreria para o resultado levaria à obrigação de indenizar. Então, por exemplo, se um avião cai, né, e pessoas se machucam, não vou nem falar que morrem, misericórdia, em decorrente desse acidente aéreo, essas pessoas que se machucaram, pela teoria da equivalência das condições, teria direito de entrar com a ação, por exemplo, contra Santos Dumont, porque foi ele que criou o avião, então ele seria o responsável. Esse antecedente fático concorreu para esse resultado, porque se não tivesse criado o avião não teria caído e não teria vítimas desse acidente aéreo. Pensa nessa teoria equivalência às condições, se ela é aplicada no direito brasileiro. Segunda teoria, da causalidade adequada. Segundo a causalidade adequada, eu vou avaliar um juízo de probabilidade daquilo ter sido causado, e essa causa seria qualquer antecedente apropriado, apto a produzir esse resultado. Seria uma ação ou omissão do responsável que, por si só, essa ação ou omissão causaria o dano. Então, estaria vinculado a essa ação ou omissão. Então, enquanto primeiro ele reporta a equivalência de condições ao antecedente fático que leva ao resultado, na causalidade adequada, seria a causa que seria o antecedente apropriado a produzir esse resultado. Então, o exemplo do engavetamento de novo. Quem bateu atrás, né, o imediatamente que colidiu com o meu carro, por essa teoria, ele seria responsável, porque por si só, ele causou esse dano. Então, a probabilidade dele ter me causado dano é ali. Tá ali, a causa tá ali, ou seja, ele bateu no meu carro, então vou entrar com ação contra ele. Bom, nós vamos agora para o caso 3, que é a causalidade direta ou imediata. Essa causalidade direta e imediata é a que se adota no Código Civil de 2002. A causa aqui é o antecedente que determina a palavra-chave. A causa é o antecedente que determina diretamente o resultado. Então, vou repetir, enquanto a equivalência de condições, ela trabalha com antecedente fático, ou seja, o fato que leva ao resultado, lembra do exemplo do Santos Dumont. Na causalidade adequada, seria a causa apta a produzir o resultado. Engavetamento. Quem bateu no meu carro atrás seria o responsável. Mas o Código Civil adota a causalidade direta ou imediata, que está no artigo 403. Quem seria responsável por esse engavetamento não seria aquele que seria apto a produzir o resultado, o que me bateu atrás do meu carro, mas sim aquele antecedente que determinou diretamente esse resultado. Qual foi o antecedente que levou a esse resultado? Foi o primeiro que bateu no carro. Então, vamos ler lá o que fala o artigo 403 do Código Civil, que inclusive fala do dolo, que eu falei para vocês que o dolo não vai repercutir nesse valor, não é um critério para valorar. Olha lá, o artigo 403 diz assim: ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor, as perdas e danos só incluem, olha só, ela não olha o dolo, só incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito dela imediato e direto,
sem prejuízo do disposto na lei processual. Então, mesmo que se tenha dolo, o lucro cessante, a indenização gerada, ela não vai olhar o dolo ou culpa, ela vai olhar as perdas e danos, vai considerar os prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato. Ou seja, efeito, entenda-se como causa. Qual a causa direta e imediata que levou o engavetamento? Foi o primeiro veículo que causou o dano e aí repercutiu nos demais. Certo? Então, o Código Civil se utiliza da causalidade direta ou imediata. Bom, vamos agora falar do dano, né? Então, nós falamos aí da conduta, que é comissiva ou omissiva, falamos das excludentes dessa ilicitude, portanto, eu, mesmo com a conduta, esse indivíduo não responde, e falamos aqui das teorias do nexo, equivalência de condições, causalidade adequada, e a causalidade direta ou imediata, que é utilizada no Código Civil, em seu artigo 403. Vamos agora para o dano. Quando a gente fala de dano no direito civil, já repetindo, a responsabilidade civil, ela é uma responsabilidade eminentemente pecuniária, com exceção da prisão civil do alimentante. Nós temos o dano material, o dano moral, o dano estético e o dano à imagem, certo? Quando eu falo em dano moral, ele repercute aí na esfera extrapatrimonial. Por que a gente fala esfera extrapatrimonial? Não tem preço a moral de alguém. Quando eu falo em dano moral, ele também não associa apenas ao que a gente compreende como moral, mas ele associa a todo fato que atinge a honra, atinge a psique do indivíduo, atinge a dor que é associada à psique, né? Então, isso não tem preço. E aí eu volto a repetir. O que vai orientar o juízo na hora dele valorar uma indenização para a vítima, né? Ou para a pessoa lesada? Exatamente a situação em que essa pessoa foi envolvida, a condição financeira dessa pessoa, porque essa condição financeira vai ter que ser considerada para não lhe dar uma indenização que seja um ganho na loto, né? A pessoa está ganhando na loteria por um ilícito causado. Então, ele tem que olhar a condição financeira da parte e também da responsável, né, do causador do dano. Não adianta eu pegar, por exemplo, uma empresa pequena, cujo capital social é de R$5.000, e ela causou um dano a um consumidor, e o juízo querer dar um dano moral no valor de 10 mil. Se o capital social da empresa é 5 mil, já indica que ela não vai dar conta de pagar 10 mil, senão ela vai ter que fechar, deixar de existir. Então, o juízo tem que sopesar essas situações, porque senão ele, em detrimento, em benefício de um, que seria dar um dano moral de 10 mil, ele causa até a morte do outro, da pessoa jurídica, no propósito de pagar essa indenização. Então, o critério de razoabilidade, o critério de capacidade econômica, o critério de enriquecimento sem causa, todos eles vão ter que ser analisados na hora de aplicar essa indenização. Então, veja bem, repetindo, quando eu falo em dano moral, dano estético, dano à imagem, todos eles são extrapatrimoniais. E aí vem um detalhe. Tem tribunal que entende que o dano estético e o dano à imagem estão dentro do dano moral. Então, quando se atribui um valor de dano moral, há tribunal que defende a ideia que dentro desse valor já está o dano estético e o dano à imagem. Imagina uma situação de uma pessoa que, de novo dando exemplo do carro que bateu, essa pessoa machucou o rosto. E ela usa o rosto, é uma modelo, por exemplo. E aí, por conta desse ferimento causado pela batida, ela teve o dano moral da dor, né, presumido. Ela teve aí o dano estético,
por conta do rosto, que é a primeira coisa que a gente mostra é o rosto, e ela tem um dano à imagem por conta disso. A imagem que ela tem social como modelo, ela não vai poder utilizar mais por conta desse machucado que ela causou. E aí o advogado pede lá, por exemplo, 50 mil de dano moral, 50 mil de dano estético, 50 mil de dano à imagem. Tem juízo que entende, se ele aplicar, por exemplo, e der esse valor 50 mil, tem juiz que vai dar só 50 mil. Não vai, porque ele entende que o dano estético, o dano à imagem está dentro do dano moral. Mas já tem posicionamento, e eu defendo também esse posicionamento, que um não se confunde com o outro, porque se fosse iguais, o direito, o próprio Código Civil não usava termos diferentes. O Código Civil ele fala de dano moral, dano estético, dano à imagem, são coisas diferentes, conceitos diferentes. Se não, como ocorre, por exemplo, quando o Código Civil fala de ato ilícito e ilegítimo. Se fossem sinônimos, não teria os dois no mesmo texto de lei, são diferentes. O ato ilícito é aquele que fere a lei, ilegítimo, por exemplo, que não obedece, por exemplo, o procedimento. Domicílio não é igual a residência. Se fosse igual, não estaria no texto de lei as mesmas palavras. Então, são sentidos diferentes. Então, o Código trata do dano moral, do dano à imagem, do dano estético. Os critérios de avaliação são diferentes. E já tem posicionamento jurisprudencial nesse sentido, dando valor diferente. Quando o advogado pede dano moral, logicamente, depois de provado, né? Ele pede um valor para dano moral, um valor para dano estético e um valor para dano à imagem. Já que estamos falando de danos extrapatrimoniais, seguindo esse raciocínio, a pergunta é: tem que ser ação junta? Eu tenho que pedir tudo no mesmo processo? Quero entrar com a ação contra alguém e já peço lá dano moral, estético e imagem? Não. Como eu acabei de falar, o meu entendimento é de que são conceitos diferentes. Se são conceitos diferentes, o fato gerador é diferente. Um é a dor, dano moral, pelo sofrimento causado. O outro é por razão do dano estético. Esteticamente, a pessoa não, principalmente o rosto, ela foi prejudicada. E o outro, a imagem que ela tem se utiliza do rosto, que também foi prejudicada. Então, são situações diferentes. Ou então, quer ver um dano à imagem? A pessoa, por conta desse machucado, o outro começa a chamar de dragão, criticar a pessoa, né? Então, ela teve a imagem afetada. Falar que a pessoa é tal do bullying, né? Que afeta a imagem do indivíduo social. Por isso que a gente tem lá, falando de crimes, por exemplo, injúria, difamação, afeta a imagem do indivíduo como ele é visto socialmente, tá? E aí você teria um dano à imagem que eu entendo diferente do dano moral. Então, necessariamente, a lei não obriga esse fato gerador é diferente, eu entrar com uma ação só pedindo os três. Bom, terminada essa parte, vamos voltando lá a falar do dano moral. O dano moral, ele se subdivide em dano moral in re ipsa, que decorre da própria coisa, e o dano moral puro. São coisas diferentes. Há quem confunda como se fossem sinônimos, não são sinônimos. O dano moral in re ipsa é aquele que decorre da própria coisa, ou seja, ele não precisa ser provado. Se o João tem 7 anos e perdeu o pai de um acidente de trabalho, isso foi provado, o João, que tem 7 anos, tem direito a dano moral pela dor da perda do pai. Ele não tem que provar o sofrimento que ele sofreu por ser agora órfão. Isso é presumido, que quando a gente perde alguém, a gente vai sofrer. Voltando ao acidente de trânsito, o acidente de trânsito causou um dano físico à pessoa. E o dano, um machucado terrível. Esse machucado causa dor. Como que eu vou provar a dor? A dor é presumida. Então, ali, presume o dano moral, que é chamado de in re ipsa. O simples fato de eu provar, o que eu tenho que provar? Que houve batida, que eu fui inocente e que dessa batida eu me machuquei. Uma observação.
mesmo que eu tenha concorrido para essa batida, lembra lá da culpa concorrente da vítima, eu ainda assim teria o dano moral pela dor que eu senti. Só que aí vai ser compensado nos dois, vai olhar os dois, vai ser dividido, né? Esse dano moral entre os dois, o responsável e a vítima. Bom, quando eu peço só o dano moral, eu tenho dano moral puro. Como eu disse, eu não sou obrigada a acumular pedidos. Eu posso pedir um para não misturar com outro, até para facilitar o raciocínio do juízo, né? Então, se eu não sou obrigada a pedir os dois, eu posso entrar com uma ação de dano moral e, pelo mesmo caso, com uma ação de dano material, porque o que gerou aquilo ali é diferente. O fato gerador dos pedidos são diferentes. Um é o gasto que eu tive, o outro é a dor que eu tive. Bom, então, o dano moral puro ou autônomo é quando eu entro com a ação cujo pedido é só dano moral. E o dano moral em ré ipsa é quando eu entro com a ação, não preciso provar esse dano moral, porque ele decorre do próprio ilícito causado. Bom, sobre esse tema, nós temos lá a súmula, quem tiver interesse, dá uma lida, 227 do STJ, que diz que a pessoa jurídica, ela pode sofrer danos morais, mas esse dano moral tem que ser objetivo. Ele não é igual ao da pessoa física, que basta a pessoa ter um sofrimento que produz o dano moral. O dano moral da pessoa jurídica tem que provar objetivamente, ter um objeto para provar esse dano moral. Por exemplo, foi enviada uma fatura para uma empresa e a empresa já tinha pago essa fatura. Né? Como essa fatura foi atrasada, ela conseguiu imprimir na internet e pagou. Só que quem forneceu esse produto para ela não atentou para esse pagamento, protestou o nome da empresa e negativou o nome dela. E aí tem a data do protesto da negativação, que é posterior ao pagamento da empresa, que por sinal pagou em dia. Dano moral, nesse caso, é grave. Né? Então, ela tem aí um dano moral por fato objetivo. Ela tem provas de que foi atingido na sua índole indireta, ilicitamente falando, injustamente falando, porque ela pagou em dívida, em dias, ela não estava em atraso. Bom, a súmula 387 do STJ vai dizer que é lícito cumular o dano moral com o dano estético. Se é lícito, significa, se ela está falando que é lícito cumular, o não dito dessa súmula é que eu posso não cumular. Né? Então, eu posso entrar com a ação separada, até mesmo quando o juízo confunde e acha que são iguais. Eu entendo como confundir que são iguais, né? Mas se o juiz tem um entendimento que os dois são sinônimos, para evitar isso, a gente até faz a ação separada para obrigá-lo a responder em um e outro processo. A súmula 37 da STJ também vai dizer que é possível cumular o dano material com o dano moral. Qual é a hipótese que eu tenho, então? Se ele fala que é possível, é porque eu não sou obrigada a acumular os dois também. Existe também, já que estamos falando da teoria dos danos aqui, o dano indireto, que é quando a mesma vítima, aquele fato que causou o dano, prejudica em outras áreas da vida dela. Lembra da batida de carro? Que eu usava o carro para o meu trabalho, para os meus estudos, eu tenho provas disso, e como o meu carro bateu, eu precisei, até esse carro ser consertado, ir de ônibus ou pegar um Uber, e eu tenho todos os recibos do que eu gastei enquanto o carro estava parado. Pior é se eu tenho como provar que eu uso o carro para o meu trabalho, e eu tive uma diminuição da minha renda porque eu fiquei sem o carro. Eu tenho aí um lucro cessante que é decorrente do dano indireto. Indiretamente, ele atingiu outras áreas da minha vida. O dano reflexo, que é chamado de ricochete, é outro dano, é quando ele atinge terceiro. Além dele atingir a vítima, ele atinge terceiro. Pessoal, já fui avisado que tem menos de 1 minuto para terminar a aula, tá? Aí, se cair aqui, a gente volta na próxima aula com esse dano. É quando o pai de família morre no acidente de carro e ele tem 2 filhos menores. Esses filhos, então, eram sustentados pelo pai, tem direito de pedir pensão alimentícia para o causador do dano, que vai ter que pagar essa pensão para esses meninos até eles ficarem maior. Qual é a justificativa? Dano ricochete, porque a vítima foi o pai, mas atingiu